A temática de hoje, né, que é desenvolvendo espaços criativos, começa com essa pergunta porque ela introduz muito do que a gente quer mostrar um pouco para vocês. Então, com certeza, eu acho que vocês já devem ter ouvido o termo design paramétrico de alguma forma, seja na faculdade, fora da faculdade, na internet, no Instagram mesmo, em alguma rede social. E o design paramétrico, por que a gente está começando falando por ele? Ele é um movimento, digamos assim, né, que muitas pessoas às vezes acreditam que seja uma coisa extremamente contemporânea, extremamente tecnológica, mas não é bem assim que aconteceu na história. E na nossa vida acadêmica, minha e do Yuri, a gente teve a oportunidade de estudar junto, a gente acabou tendo uma certa influência desse pensamento, que com o tempo a gente foi moldando para as nossas necessidades, mas que a gente acabou pegando aquilo que a gente achava bacana e trouxe para a gente, né? Então, um pouquinho do que é o design paramétrico, né? O design paramétrico, ele busca criar o design através de processo, algoritmo, parâmetros, relação, informação e uma intenção de design. Então, se o Yuri até quiser adicionar também um pouco mais. Sim, então, o design paramétrico, basicamente, a gente cria um processo para desenvolver a nossa intenção de design. Então, nada mais é do que a gente criar um processo novo para cada projeto ou para cada coisa que a gente está fazendo. Esses processos, normalmente, pelo menos para a gente agora, a gente utiliza algoritmo, né? Não é uma coisa que é necessário fazer sempre no computador, nem nada do tipo. Mas o algoritmo a gente cria, são regras que a gente cria dentro do algoritmo. E essas regras a gente adiciona, o input delas seriam os parâmetros. E desses parâmetros a gente vai mexendo, alterando os parâmetros e tem a nossa relação na forma final. No nosso caso é uma forma, ou às vezes dados, algo do tipo. E tudo que a gente vai mexendo de parâmetro, a gente vai tendo alteração nos dados finais. A nossa relação como arquiteto nisso, arquiteto ou designer, é utilizar esses dados finais, que é a informação que ele nos dá, e avaliar se vai ser positivo ou negativo. Com isso a gente chega no nosso design final. É meio confuso, não sei se dá para entender alguma coisa, que a gente utiliza no dia a dia, né? Mas a gente vai passar bastante coisa aí sobre design intent, design A gente vai paramétrico. tentar aí mostrar da melhor forma possível. A gente trouxe também algumas áreas aí que é bastante utilizado o design paramétrico, que muitas vezes a gente não sabe, a gente fica imaginando como aquilo foi feito, né? Como aquilo foi criado, como alguém desenhou aquilo, da onde que veio aquilo, e a gente às vezes tá vendo aquilo acontecendo, a gente não ouviu o termo design paramétrico, mas a gente está olhando para uma coisa que foi gerada ou teve alguma referência dela ao longo do seu processo de criação, né? Então, a gente tem o design de carros, design de joias, design de moda, na engenharia, na própria arquitetura, design de interiores e design de produto. E cada vez isso está ficando mais difundido na nossa sociedade e expandindo cada vez mais para essas outras áreas que nem foram citadas aqui, né? Então, a gente vai já começar falando um pouco A gente tem um projeto em questão, né, Diego? Que acho que seria interessante mostrar para eles. Só que antes de mostrar o projeto, a gente também tem que falar um pouco sobre a conversa com o cliente. Claro, faz parte do processo como um todo. Exatamente. Na verdade, essa acho que é um parâmetro também, né? Você, de certa forma, parametriza essa conversa. De que forma que você parametriza essa conversa? Você pega algumas questões que você tem que poderiam influenciar no seu design final e você faz anotações disso e depois você traduz isso para o software em questão, para suas ideias. Então, é muito importante essa primeira conversa, né?
falando um pouco dessa conversa, na verdade, de uma maneira genérica, a coisa mais importante para a gente, numa conversa com o cliente, é escutar, né? Ouvir, ver o que o seu cliente tem para dizer, o que ele já tem na cabeça dele, porque muitas vezes a gente tem influências ao longo da nossa vida, cada um tem sua influência individual, fenomenológica ali, mas no fim do dia a gente está realizando o sonho de uma pessoa, né? Então, o que essa pessoa tem na cabeça dela, o que ela deseja, é o que é o mais importante. E a gente está aí para ajudar essa pessoa a atingir isso que ela almeja, né? Então, primeiramente, a gente tem que simplesmente ouvir a pessoa de ouvidos totalmente abertos. Juntamente nessa conversa, a gente já consegue extrair um programa de necessidades que às vezes se estendem em outras reuniões, mas você já consegue ter numa primeira conversa uma ideia do que ele quer. Você consegue ter uma ideia de um geral do que ele essencialmente precisa naquele projeto. Qual que vai ser realmente a verdadeira função daquele projeto, daquele espaço em questão, ou se for um produto, qualquer coisa do tipo. E através desse programa de necessidades, a gente acaba gerando uma checklist. E cada vez mais a gente vai agregando ela. Ela nunca está pronta, ela está em constante construção. Você faz uma casa, essa pessoa tem certas necessidades, a outra pessoa vai ter outras necessidades, ela pode ter esquecido de alguma coisa, ela pode não saber o que seria também interessante ela ter ali, e esse checklist acaba ajudando tanto a gente, porque a gente, como ser humano, não consegue lembrar tudo na cabeça, né, de uma vez só. A gente precisa recorrer a essas metodologias aí de memória, de memorização, e também o cliente para que não falte nada para ele da melhor forma possível. Se tem alguma coisa que ele não precisa e está lá, tudo bem, mas às vezes passa alguma coisa despercebida e isso ajuda bastante. Deixa eu só dar uma adendo. Tem um escritório de design de interiores que o designer-chefe lá, ele fala que o escritório é do Sul ainda, de Blumenau, ele fala que nós, como designers e arquitetos, somos 70% psicólogos e 30% designers, porque na reunião a gente tem que pegar tudo isso, cara, sentir como é que é a vibe da pessoa, sentir como é que é, o que a pessoa gosta, onde ela tá. Por isso é importante essas reuniões, ter sempre um checklist, fazer programa de necessidade, ouvir, você tem que ouvir muito, e para poder chegar na sua ideia ali, pegar o que o cliente necessita, como ele gosta, como ele gostaria que fosse. Exatamente. Tem alguns outros tópicos aqui, né? O budget, que no caso seria o orçamento, que é também importante na parte dessa conversa. Muitas vezes as pessoas elas têm um receio de perguntar o orçamento que que o cliente tem. Obviamente, existem inúmeras maneiras de se perguntar isso da melhor forma, né? Mas é extremamente interessante ter uma ideia de saber esse orçamento para que você, como arquiteto, também possa otimizar as ideias da melhor forma para aquilo que pode ser feito, né? Porque senão, às vezes, você acaba passando muito disso e isso gera frustração, né? Tanto para o arquiteto e para o designer, para a pessoa que está executando o serviço e para o cliente, né? Na própria conversa, o cliente normalmente tem várias referências. Às vezes as referências elas não têm nada ligado entre si. O cliente às vezes acha que tem tudo a ver. Na verdade, pode ter a ver, mas da nossa visão como designer, às vezes aquilo parece que não tem nenhuma relação. E não tem problema nenhum nisso, porque é o seu papel daí criar relação nisso tudo e conseguir interligar todas essas ideias diferentes, que é daí que surgem as ideias interessantes, né? E a parte de brainstorming, né? Que é a parte que você faz esse jogo de ideias com o cliente
nessa fase de conversa mesmo. Então, nessa própria fase de conversa, surgem diversas palavras, diversos conceitos, ideias que podem ser aplicados no desenvolvimento do projeto. Então, você conversa com ele. Na própria conversa, já vai pegando essas palavras, vai pegando essas ideias soltas, e aí depois você pode também, não é uma obrigação, mas a gente acha bem interessante, pegar e discutir realmente as ideias que tem de maneira específica, assim. E a partir do momento que você tem essa conversa, você já tinha começado o processo de criação, né? Parafraseando aí o Dieguinho, você já estava no processo de criação quando você estava conversando com ele. Porque não é só quando as coisas estão no papel, né? Na sua mente você já vai estruturando todas as suas ideias. Vou até passar para o Yuri a palavra um pouco, né? Que estão falando muito aqui. Mas no processo criativo, a gente tem vários fatores, né? Que implicam no processo criativo. Seja referências de próprias obras de arquitetura e design, como também influências de outro tipo no processo de criação, influência de processos, de metodologias. E das pessoas que mais influencia a gente é esse cara aí, Antoni Gaudí. Eu vou deixar o Iver falar um pouquinho mais para vocês aí. Então, a gente colocou mais Antoni Gaudí porque ele foi um dos precursores do design paramétrico. Apesar de falar disso, paramétrico parece uma palavra nova, uma coisa nova, já é bem antiga. Antoni Gaudí e Frei Otto trabalhava muito com isso. Antoni Gaudí, acho que todo mundo, eu não sei, é para design de interiores, né? O pessoal trabalha, ele é um arquiteto espanhol e ele fazia experimentos com cordas e correntes. E nessas cordas e correntes ele seria o design paramétrico dele, ele ficava alterando as cordas e correntes, ó, só um exemplo. E assim ele conseguia ter uns modelos, isso aí se você olhar é a igreja. Ele consegue ver a tensão dessas cordas e depois transformar essa tensão pro mundo, para a forma de design. Esse é o tipo de design dele. Uma forma analógica, né? Que ele já... Isso, é um parametricismo analógico. Acho que é isso. Cabe só ressaltar que ele fazia isso e depois colocava um espelho embaixo, né? Para poder rever como isso. se em pé. Exatamente. Exatamente. Isso aí é um modelo de igreja que está de ponta cabeça, por isso que não está dando para entender direito. Exatamente. Boa observação, Diego. Se você observar, assim, essa estrutura que existe dessa forma analógica, você consegue, de certa forma, observar, prever que ali é uma forma geométrica, assim, digamos, onde você tem vértices, você tem uma malha ali, você consegue ver as linhas das laterais. Então, se você tiver bastante criatividade aí, uma mente aí... Pode falar aí, pode falar. Não, é interessante que isso é um parametricismo estrutural, né? Ele estava otimizando a estrutura da igreja dele, a Sagrada Família. Assim ele conseguiria ver e aí, a partir disso, ele ia tirando, né, essa questão do comprimento das cordas, os vértices, o posicionamento deles, a relação deles entre si, que volta todo naqueles conceitos iniciais que a gente apresentou, né? Enfim, eu acho que ia prolongar muito se a gente colocasse mais outras personalidades aí que influenciam a gente, mas acho que deu para ter uma ideia. Então, nem sempre a influência é necessariamente uma imagem ou um projeto consolidado. Ele é, às vezes, um processo, como o do Gaudí, e se assemelha muito ao nosso processo, na verdade. Só que ele tem uma maneira analógica e hoje a gente possui alguns artifícios que não existiam naquela época, que nos permitem fazer alguns testes de outra maneira. E aí é que vem essa parte de estudos preliminares. Nos estudos preliminares,
a gente tem bastante, como eu já estava até falando agora, né, tem essa questão da ideia versus testes, a prototipagem daquilo, de como aquilo que tem na nossa cabeça, que tem na cabeça do cliente, que junto com a cabeça do cliente com a nossa, como que aquilo é traduzido, como aquilo ficaria no mundo real, de forma física, como aquilo ficaria aplicado, né? Porque às vezes você tem uma ideia que na sua cabeça ela é muito bonita, ela funciona perfeitamente, mas às vezes quando você coloca ela na ponta do lápis ou na ponta do mouse, digamos assim, você acaba vendo que você poderia mudá-la um pouco para ela ter um pouco uma efetividade maior. E nessa hora que vem uma grande questão aí que é muito debatida da forma e da função, que para teoria, na verdade, né, bem que normalmente a gente tem muito na nossa cabeça a questão da forma e função, principalmente na época da academia aí, né, na época acadêmica, mas isso na parte contextual mesmo, ela faz muito sentido para tudo, né? Porque ela é basicamente um termo, assim, uma expressão relativista, que está relacionada diretamente com o contexto, né? Então, ela não é uma coisa que é limitada. Ou seja, ela aplica para a gente também, porque a gente está criando um espaço, está querendo que aquele espaço tenha certas propriedades, e esse espaço ele vai ter uma forma. Seja essa forma uma forma negativa, que até às vezes você não enxerga, ou uma forma física totalmente objetiva, assim. E nessa hora dos estudos que a gente também vai fazendo esses testes. Aquilo realmente está cumprindo a função que a gente quer para aquilo? Essa forma está atendendo o senso estético que é desejado, almejado para esse projeto? Aquilo ali consegue se correlacionar com todas as ideias que você quer transpassar e a experiência que você quer que o observador, que o cliente, que a pessoa que vai visitar o lugar tenha? Então, essa é uma hora que você tem para errar. É a hora que você tem para testar, para jogar tudo que vem na sua cabeça, para você rabiscar na mão, para você rabiscar no programa ali que você usa e poder ter uma ideia melhor de como aquilo ia se comportar na escala 1 para 1, né? E Aí nessa paralelamente a hora isso já vai também, começando. nessa hora também já vai checando também se vai bater com os budgets também, os orçamentos, se está tudo ok. Que é muito comum a gente apresentar estudo preliminar e tal, e chega, vai desenvolver para outra parte e fala, putz, não vai dar, vamos cancelar esse estudo, vamos voltar de novo, volta para a prancheta. Isso é uma questão até que a gente até pode dizer que a gente aprendeu um pouco com nossos próprios erros, né? E que faz parte, mas você conseguindo trabalhar com isso paralelamente facilita bastante, né? Mais alguma coisa aí, Yuri? Adicionar aqui nesse slide? Não, acho que é isso aí. Posso passar? Vou passar. Pode passar. Aqui a gente já acaba entrando um pouco na conversa que a gente teve com um cliente específico do projeto que a gente vai mostrar para vocês. Uma coisa bem bacana desse projeto é que isso até é um incentivo aí para a galera aí que está assistindo. Esse projeto ele foi a parte arquitetônica, design interiores foi realizada pela gente e a parte da identidade da marca foi realizada por uma agência de publicidade, a Bios aqui de Maringá. E a gente tem uma parceria com eles, né, de fora do escritório, e nesse projeto a gente teve a oportunidade de trabalhar junto desde o começo, desde o zero. Então, o mesmo conceito que foi passado, toda a conversa que a gente falou ali no começo, eles estavam presentes também, a gente estava presente em todas as conversas, desde a parte da identidade visual da marca, quanto às conversas futuras. Qual o porquê disso, né? O porquê disso é possibilitar o maior
relacionamento possível entre a marca, entre a especificidade da edificação, entre o design de interior, para que tudo isso pudesse estar conversando a mesma língua, né? Para que desde a marca, quando olhasse ela, o logo, quando as pessoas entrassem, aquilo tivesse tudo conversando entre si, né? Para que pudesse reforçar a ideia da marca da melhor forma possível. Então, aqui, logo no início desse projeto, o que foi passado para a gente? Por que a gente não falou o nome ainda? Porque não existia um nome. Não existia um nome para esse projeto. É um projeto comercial. Basicamente, o briefing é isso. Ó, galera, é um projeto comercial aqui, 101 metros quadrados aproximadamente. Qual o nome? Não tem nome. Mas eu tenho isso aqui na minha cabeça. E aí ele começa. É isso aí. Aí o cara chega e começa com uma ideia assim que é um grãozinho, um embriãozinho. Uma ideia embrionária. Que tá na cabeça dele. Tá ali plantado, cutucando o cara. Então ele chega e fala, cara, eu tenho essa ideia de boas vibrações que eu queria passar no meu estabelecimento. Eu tenho essa ideia de um lugar mais descontraído, de um lugar mais diferenciado, que fique na cabeça das pessoas, né? Enfim, basicamente foi essa a parte conceitual da conversa, né? Ele falava dessas vibrações e se estendeu por bastante tempo. E aí você vai escutando. Você vai escutando. Isso leva a gente para a segunda parte, que é a de oscilação. Por que oscilação? Porque quando ele fala dessas coisas de vibração, você já pensa em uma onda, né? Numa oscilação. E a vibração é uma oscilação que é qualquer movimento que se repete, regular ou irregularmente, dentro do intervalo de tempo. E trazendo isso para dentro do escritório, depois de ter uma conversa assim que abre sua mente com o cliente, você fica pensando, nossa, mas como que a gente vai conseguir unir essas coisas, essas ideias de onda, de boas vibrações da marca, e traduzir isso para o design computacional, para o design arquitetônico, para o design de interiores? Como que a gente consegue fazer isso, né? E aí é a parte que você começa a quebrar a cabeça. Quer adicionar alguma coisa, Yuri? Não, isso aí, pode passar já. Me interromper, que às vezes eu começo a falar aí. E então, depois da conversa com o cliente, né, a gente começa a ter uma conversa interna. Não só interna minha, do Yuri, dos colaboradores, mas interna com você mesmo. Você fica, cara, como que eu vou traduzir isso? Você parece que, ao mesmo tempo que abriu sua mente explode e não sobra nada ali dentro. Você fica até, fala, cara, o que eu vou fazer, né? Como que eu vou ligar isso? E aí você começa a pensar de uma maneira assim mais difusa, digamos. Quando você sai de uma reunião dessa, ou você pensa em ideias de maneira específica, você está muito focado naquilo. Você está, digamos assim, né? Totalmente com os olhos naquilo. A sua mente está naquilo, e aí você dá aquela respirada, né? Mas é nessa hora que a gente começa a trazer essas coisas do mundo ali surreal para o mundo físico, né? O mundo físico digital, por enquanto. Então, a ideia desse projeto foi questão de oscilação. Isso aqui é meio Assustou aí, um Diego? pouco bagunçado aqui. É uma bagunça organizada. Tá meio organizado. Então, é sempre nessa coisa, assim, o Cássio me liga e fala, putz, vamos fazer tal coisa, tô com uma ideia aqui, não sei o quê. Semana retrasada foi dos porcos, ele tava com a ideia de um porco saindo da parede ali. E vai ser mais cara, ou menos isso. Como é que a gente faz para esse porco sair da parede? Puta. Vamos ver. Esse daqui também foi a ideia de oscilação. Então, a gente teve a ideia de fazer algo como se estivesse emitindo uma oscilação.
Aí a gente teve a ideia, putz, vamos fazer uma oscilação como se estivesse emitindo umas ondas no teto, uma oscilação no teto. Então a gente trabalhou o forro desse projeto. Eu acho que seria melhor mostrar as imagens, né, primeiro? Pode ser. Pode ser? Aí a gente já explica o processo. Tem que parar, né? Pode ser. Eu vou mostrar as imagens primeiro. Só que é importante lembrar que elas vieram depois, né? É interessante, às vezes, que nesse tipo de processo, nesse tipo de metodologia que a gente aplica, a gente tem uma coisa na nossa cabeça, a gente começa a testar da forma que a gente tem ali, que não é aquela imagem por trás que estava sendo compartilhada pelo Yuri, que já tem uma forma tridimensional, mas uma forma, digamos, naqueles nozinhos, que a gente chama, né? Naquela forma quase que se você tivesse criando uma receita de bolo, né? E é quando você tem uma receita de bolo na mão, mas você não sabe como o bolo vai ficar. É basicamente isso que essa parte nos traz, né? Alguém te manda uma receita de bolo, fala assim, cara, isso aqui é um bolo de cenoura. Você fala, puta, será que é bolo de cenoura mesmo? Mas tem cenoura ali, mas você não sabe como que o bolo vai ficar. Vai ficar parecido com um bolo de cenoura? Vai ficar... Que cor que esse bolo vai ter? Você não sabe. Não sabe o que o cara colocou ali. Então é nessa parte que começam as experimentações. Ressaltando aquela questão dos testes que a gente estava falando, né? E... Deixa eu compartilhar a tela. E... Então, a gente teve essas ideias, começou a ter as ideias que a gente vai poder explicar melhor um pouco ali através do software, mas a gente já queria mostrar alguma coisa para entender, que acho que fica mais fácil da compreensão, só que tendo muito claro que isso não existia ainda, essa forma de visualização. Então, você pega todos esses parâmetros que você tem, todas essas relações, informações, e você vai gerando através daqueles códigos, aqueles pequenos códigos, interligando as relações entre eles. Cada pedacinho daquele, depois a gente pode mostrar melhor, é uma informação que você tem. Então, você pega essas informações que são interessantes, que dá para mostrar melhor também depois ali, mas informações de fluxo, de quantidade de pessoas que você quer naquele ambiente, de fatores decorativos também, e a relação desses todos os elementos. Então, aqui tem um pouco das imagens isométricas daquilo que a gente vai tirando e vai testando e vendo como fica. Esse é o corte das imagens, parte técnica um pouco, né? Mais ilustrativa. E aqui é uns renders. Acho que é interessante, né, Diego? Mostrar umas imagens de antes e depois, talvez. Claro. Aqui tem um pouco das imagens. Quando a gente começa, a gente amadureceu, então, um pouco aquela parte, aquele processo paramétrico, e a gente começa a querer ver como que aquilo ficaria visualizado realmente no mundo físico de maneira mais um pouco realista. Então, você vai começando a fazer esses renders para dar uma testada, ver como aquilo funcionaria, qual a relação, o que fica bacana, o que não fica, o que pode ser retirado, colocado para agregar mais, e de que maneira você vê esse ambiente de vários ângulos, diversos ângulos, como se você fosse realmente a pessoa que ia estar lá sentado para comer, né? É um restaurante, né? Um estabelecimento de fast food mais healthy, assim, digamos. Você começa a trabalhar com isso, mesmo que internamente, né? E como que fica isso? Qual a relação? Como que ficaria lá, visto a parte de fora, por dentro? Que visão eu teria de noite? Que visão que eu teria ao entrar no estabelecimento? Que visão eu teria sentado numa mesa específica? Então, você começa a trabalhar toda essa visualização. Então, tudo partiu da ideia da questão
da oscilação, das boas vibrações que ele queria passar. Você pode já Então, compartilhar aí. a partir disso a gente começou a matutar a cabeça assim, falar, putz, vamos passar essas vibrações no fogo, mas como? Então a gente fez uma análise de fluxo interno, fez análise de onde as pessoas vão estar, como elas vão estar, e com isso a gente tirou essa malha de estrutura. Isso aqui é um programa Só ressaltando, só interrompendo, o Yuri, desculpa, mas desde dessas intenções, quanto também algumas coisas passadas pelo cliente. Por exemplo, eu vou querer ter televisão em certos lugares, então você não pode obstruir essa visão. Isso é um input, né? É um parâmetro que você tem para que, por exemplo, certos tubos não caiam na frente de uma televisão e obstruam a visão do espectador, né? Então, esse aqui é um software que se chama Rhinoceros, né? A gente utiliza junto com o Grasshopper. E a partir dele a gente trabalha com programação visual, que seria esses nodezinhos aqui. Aqui a gente se comunica por aqui, então por isso tem umas coisas escritas. Então, aqui a gente trabalhou nessa questão, colocou todos esses parâmetros de onde tem televisão, onde vai ter mais acúmulo de pessoas, onde a gente quer deixar uma área um pouco mais reservada, e foi adicionando isso como as informações. Então, através do Grasshopper é criada essa malha que está aqui embaixo, sozinha, né? Com essa questão dos nossos parâmetros que a gente foi colocando de input. Eu coloquei aqui uma colocação manual dela para ter uma noção. Então, todos esses inputs, ele alterava a forma do fogo, então, sozinho. Deixa eu tirar um zoom aqui. Queria até adicionar, Yuri, enquanto você vai brincando aí, a gente chegou nessa ideia, né, de como passar essa questão de vibração em todo o ambiente, de qual forma, né, isso poderia ser feito. E a gente teve essa ideia porque na parte da conversa também nos foi passado que não teria assim um grande investimento na parte da reforma. Era uma sala comercial vazia, né? E seria reformada. Só que eles queriam que fosse rápido, que fosse de rápida execução. Então ela teria que ficar pronta o mais rápido possível, porque já estava alugado a sala e quando nesse mundo comercial, né? Quando você já tem a sala alugada, o cliente sempre tem pressa, que é tudo para ontem. Eles queriam que fosse executado da forma mais rápida possível, da forma mais fácil possível também, mas que ficasse interessante. Então, a gente teve, antes do material final que a gente conseguiu chegar, e acho que o Yuri pode mostrar aí, né, Yuri? Tiveram alguns testes. A gente chegou na forma, tá? Falou, como é que a gente vai executar isso? Bom, aí foi o problema. A gente falou, vamos fazer de material leve, vamos fazer de espuma. Começou a ligar para um monte de fornecedor de espuma para querer comprar espuma de tamanho certo e na cor rosa ainda. E foi muito difícil encontrar. Às vezes o pessoal desligava e falava, puta, eu sou arquiteto, eu preciso saber de umas espumas para comprar. O pessoal desligava na cara, falando, por que esse cara quer espuma na forma de tubo, 1.300 espumas? Tem essa questão aí, era 1 quilômetro de tubo a gente queria. E era para entregar, tipo, para ontem também. Vai entregar hoje, agora, 2 da tarde. A gente também foi atrás também de tubo de papelão. Tinha umas empresas que fabricavam tubo de papelão sob medida. Só que o problema, ia passar fio de baixa tensão, só que teria perigo de incêndio. Esquentar. O bombeiro não iria aprovar. Aí foi batendo a cabeça e a gente chegou no material, a gente conseguiu chegar no PVC. Então foi tudo feito com tubo de PVC. O cliente mesmo que instalou ali, passou uns finais de semana instalando. Então, todas essas mudanças que a gente fazia aqui, a gente extraía dados dessas mudanças. Tá vendo esses números aqui? Estão aparecendo, não sei se dá para enxergar. Sim. Isso daqui é o comprimento de cada tubo. Então, a gente já extraía automaticamente o comprimento de cada tubo e já jogava numa tabela do Excel, tudo tipo em tempo real, ficava tudo interligado. Então, já tinha tudo no Excel, tudo isso junto. E aqui dentro do programa a gente conseguia extrair a quantidade de tubo, as metragens.
Essa metragem era importante para saber se a gente estava estourando o orçamento ou não. Porque É porque, tubo de PVC aparentemente cara, não é tão barato se comprar 1.000 metros dele. é muito engraçado porque quando você tem esse tipo de proposta, o cliente acha bacana, nossa, da hora, vai ficar um negócio diferente, né? E aí você começa a mostrar para ele, né, todos esses parâmetros, todas essas dimensões, e aí ele começa a ficar, nossa, mas caramba, tudo tem 1 quilômetro de tubo aí? Não é possível. Daí ele começa a fazer conta, né? Porque o cara sempre faz conta. O cara do comercial sempre faz. Não, 1 quilômetro de tubo, nossa, mas quanto será que 1 metro de tubo é tanto? 1 quilômetro de tubo é tanto. Meu Deus! Aí o cara começa. Aqui a gente tem os parâmetros dentro do programa que a gente pode alterar, ele já vai sendo alterado em tempo real. Isso é o design paramétrico, a gente cria vários parâmetros que a gente pode ir mudando, alterando conforme nossa necessidade, e a gente tem já o resultado em tempo real, não precisa ficar refazendo tudo. Eu vou Isso já é adicionar muito mais quantidade de tubos. próximo. Isso já é muito próximo do resultado final que a gente chegou, né? Porque a princípio eles tinham raios diferentes no. Raios Igor, você tá diferentes na tela no. Ah, tá. Precisa trocar da tela. Tudo bem. Foi no WhatsApp, rapidão. Não, acho que deu pau, é porque eu coloquei muitas divisões de tubo, acho que ele trava a placa de vídeo. Ah, tá. Então eu Então, aumentei a isso é uma coisa quantidade. que é engraçada. Ele ter essa. No começo eles tinham dimensões diferentes, raios maiores. Tinha essa questão. Primeiro você está ali pensando, às vezes, formalmente, né? Então você tem ali uma ideia, coloca o tubo com raio bem maior do que ele está agora, um número de furos diferente também é controlado pela gente ali, a altura máxima que esse tubo vai ter. E aí, quando você chega numa ideia que é bacana, assim, que consegue se relacionar bem entre a parte estética e funcional, você começa a brincar de novo. Você fala assim, putz, esse raio de tubo aqui é interessante, porque ele é um preço em conta para essa metragem que a gente acha interessante, que consegue ainda passar a expressividade que a gente quer e, ao mesmo tempo, pode também facilitar a instalação, porque tem mais espaçamento entre os tubos. Então, tudo isso é considerado que ao longo do processo para poder chegar na decisão, que a gente às vezes fala decisão de artista, mas ela é muito funcional também, né? Não puramente estética. Então, a gente tinha adicionado alguns parâmetros, além dos parâmetros de onde estaria a TV, que a gente colocou vários pontos, nesses pontos a gente criou uma regra que o tubo não pode ser maior que tantos metros, que tantos centímetros. Aí, alguns outros pontos que seria interessante para a gente colocou um attractor point, que seria um número de multiplicação maior. Então, naquele ponto, seria multiplicado por 1.2, 1.3, criava pesos maiores para aqueles lugares, que eram os lugares que a gente queria ter um pouco mais. O tubo descesse um pouco mais, que não atrapalharia tanto. É como se fosse pontos de aconchego ali. Parte que a gente queria que o tubo ficasse mais próximo ali da pessoa que está ali dentro. E aí esses tubos, esses pontos, eles atraíam os tubos bem como atraíam, como delimitavam a altura deles. E a gente tinha parâmetro também da questão de o quantitativo de tubos que tinha por metro quadrado de forro. A gente teve que diminuir um pouco por conta de questão técnica, que já existia um forro lá de gesso, então a gente não poderia colocar tanto peso nesse forro de gesso também. Então, tudo isso foi levado em conta. A gente colocou alguns parâmetros. Depois, quando a gente definiu, vamos fazer de tubo de PVC. Então, a gente já definiu alguns tamanhos prontos aqui que impactavam na indústria. Isso, impactavam na questão de orçamento, tudo isso. E essas cores diferentes que vocês estão vendo é para a gente ter noção, que a gente acaba olhando por cima, né? Da onde o vermelho, o rosa, é onde o tubo está um pouco mais longo, o amarelo é médio, o verde. Então a gente tinha esse grau para poder ficar analisando essa forma o tempo todo. Então, esse é basicamente o que a gente trouxe assim de uma maneira um pouco mais em forma de diagrama, né? Para poder ficar mais tranquilo de visualizar assim, toda a informação da interface do software e tudo mais. Então, como o Yuri mostrou, o mouse dá para ver aí, né? Tá.
Então, como o Yuri mostrou, a gente tem aqui os tubos, todos nessas posições que a gente decidiu, que achou mais interessante, condizia mais com o que a gente estava buscando. E essas letrinhas aqui pequenas são todos os comprimentos do tubo, que nem como o Yuri falou. E essa parte, ela é muito, muito importante, porque é a parte que a gente vai já preparando esses objetos, esses elementos para a execução. Então, você tem toda essa informação sobrevoando aqui o design, mas a gente pega ela e comprime ela numa tabela de Excel. Então, numa tabela de Excel é muito mais fácil para a pessoa da indústria compreender. Porque às vezes você manda um modelo tridimensional para o cara, ele entende mais ou menos a ideia, mas não faz a ideia de como vai ser aquilo. Ah, esse tubinho aqui desse lado, qual que é o tamanho, desse qual que é o tamanho. Então, isso volta até a questão lá dos nossos influenciadores lá, o Gaudí, por exemplo. Ele, como também projetando o espaço, ele também tinha a responsabilidade de ensinar para as pessoas como aquilo ia ser construído, né? Então, você traz uma coisa diferente que as pessoas não estão acostumadas a ver, então a pessoa já acha aquilo lá que é difícil de ser executado. Então, às vezes, nosso papel também como designers e arquitetos é você também mostrar como isso pode ser feito, que isso realmente é possível. Justamente isso, a gente trabalha essa questão do design digital, criando várias coisas legais, assim, para você vendo na tela do computador maravilhoso, só que a gente também tem que fazer a parte de fabricação digital, como aquilo lá pode ser fabricado, com todo o método. Então, a gente trabalha nosso método de projeto, nosso método dos processos, né? A gente cria um processo para um projeto e depois já cria um processo de fabricação também, processo de execução. Então, a gente simplificou, né? A gente falou, pô, vamos fazer com tubo de PVC, conseguiu simplificar tudo em tabela, mandamos para a fábrica. Aí, pode passar o slide, a fábrica já cortou nas medidas. A gente tinha... E aí, furos. Aí o rapaz do forro teve um pouquinho de trabalho. Essa é a parte do... É engraçado porque o cara... Ah, beleza, gostei dessa forma aqui de como vai ficar esse forro. E aí também tinha engenheiro também na reunião, né? Engenheiro de execução. E às vezes ele olha e fala, meu Deus, não dá para fazer isso aí não. E se você tem essa solução de como é ser feito, é muito mais interessante do que você chegar com uma ideia e o cara perguntar para você, mas como que eu faço isso? Putz, não sei, né? Não, você chega e apresenta e mostra, não, é simples. Você tem como fazer isso. Olha aqui, deixa eu te mostrar. É tranquilo, dá para fazer. E é engraçado porque, assim, mas nossa, não vai cair o negócio. Não, a gente tem aqui o cálculo da quantidade de peso por metro quadrado, a resistência do forro por metro quadrado. Isso aqui vai dar tranquilo para fazer. Então, às vezes, a coisa parecer trabalhosa é um empecilho. Então, você tem que mostrar que aquilo não é trabalhoso. Você tem que mostrar que aquilo é possível e não é complicado, só é diferente, né? Aí foram as plantas que foram para a obra. Isso aí tem uma noção nessa do lado, é um tamanho A0, que aí... Então, rapaz... A gente chamava de forro. Mapa do forro, a gente chamava, né? Mapa do forro. Mapa dos tubos. Se você parar para pensar, é muito tranquilo essa parte. Porque você tem aqui uma malha, né, um grid, que ele tem as mesmas distâncias. Você tem um distanciamento igual entre os furos. O que muda é o comprimento dos tubos. O comprimento deles que gera a sensação de vibração. Mas se você olhar a malha do processo construtivo, é tranquilo. E os tubos estão cortados e numerados, já estão preparados. Porque você tem aqui, ao mesmo tempo que você tem todos os tubos, aqui já é
aqui é pro cara do forro, né? Não se perder lá e ficar louco. E aqui é a parte que você tem a parte da organização tubular. Você tem a malha, você divide a malha, né? Como se fosse uma indicação. Então você coloca A1, A2, A3 até o A40, ou seja, 40 colunas na vertical e numera na transversal aqui Na em números. horizontal. Isso. Então o que acontece? É fácil para o cara achar ali, é o tubo, qual tubo que é esse? É o A718. Então o cara vai lá, pega o mapa ali e olha. Então é uma questão de organização, né? Do que complexidade falando. Assim, é engraçado porque a gente mesmo olha isso e acha um absurdo às vezes. Nossa, é meio louco, né, o cara. Eu entendo o sentimento do cara. Não, o cara que furou o forro deve ter xingado a gente pra caramba. Pô, xingou bastante, nem pode falar esses nomes agora. Mas isso é apresentado. Por isso que a gente trouxe até essa parte um pouco mais técnica, né? Que às vezes os caras pensam, os caras fizeram um negócio lá e deixaram os outros se virar. Quem for executar que se vire, ou quem for furar lá que se vire, mas isso na verdade é pensado, né? Assim como o próprio detalhamento. Porque outra dúvida que acontecia era como isso ia ser encaixado e ficar preso no teto, não ia cair na cabeça das pessoas, como que isso ia ser colocado de maneira fácil, rápida, né? Que era desejado pelo cliente, por nós também, lógico, quanto mais eficaz, melhor. Então, isso também é apresentado. Depois mostra pessoalmente como que isso pode ser feito. A primeira ideia na verdade, era tirar o forro, construir um forro novo e em cada tubo prender ele pelo lado de dentro. Só que não era possível, não era viável tirar todo o forro e fazer ele de novo. Então, a gente utilizou um conector de rosqueável mesmo, que é o que utiliza normalmente em tubos de obra, e segurou muito bem no gesso. Muito bom. Nossa, aqui tem uma parte que é interessantíssima, que tem até eu acho que eu li no... Pô, é um livro desses design, que eu esqueci o nome, que ele fala bastante sobre as intenções de design, né? Eu acredito que... Não lembro o nome. Mas ele comenta que para qualquer coisa que você está criando, por exemplo, vamos dar o exemplo desse forro, que ele tenha pelo menos 2 razões para você estar fazendo aquilo, né? Então a gente entra naquela questão da forma versus funcionalidade. É ruim se for só formal. É ruim. Pode melhorar, né, digamos assim. E se for só funcional, também pode melhorar. Então como que a gente consegue unir isso? Então, né, pensando dessa maneira, a gente pensou como que a gente pode dar alguma outra funcionalidade para esse forro, né? Então, a gente teve essa função decorativa, né? Ornamental até, digamos. Mas para que serve o forro, né? Normalmente, o forro serve para segurar a iluminação do ambiente, criar, logicamente, diversas sensações, assim, de acordo com a altura dele, mas de uma maneira funcional e simplista, ela segura a iluminação, né? E te protege. Então a gente falou, pô, vamos unir essa ornamentação e já criar essa parte da iluminação de acordo com a própria malha que a gente criou para os tubos e criar alguma coisa que fique interessante a ser colocado ali. E aí tiveram alguns testes que a gente colocou, diversos tipos de luminárias, e a gente encontrou uma que a gente achou bacana, que a gente conseguiria passar o fio por dentro da tubulação do forro e encaixar uma luminária exatamente do tamanho daquele tubo. Então você criou mais uma funcionalidade para aquilo, né? Foi até uma amiga nossa aqui também que ajudou a fazer o projeto de iluminação. Deu uma boa consultoria para a gente. Ela é Lightning Designer, ela fez todo o cálculo para a gente de iluminação dos looks e tal. E também passou os modelos, falou, putz, esse modelo passa nesse tubo, dá para você usar esse aqui. Então, pode citar até o nome dela aí. A Raíssa.
Raíça de pinho. E esse daqui é o mapa da iluminação também, que aí ele também foi marcando. No tubo A30 por 43, passar fio. E já tinha que já teve que ter deixado os pontos de luz, né? Era de baixa tensão, mas antes de colocar os tubos já estavam todos os pontos de luz passados. E foi muito importante a participação da Raíssa nessa questão do luminotécnico, porque você tem a ideia também, né? Que aquilo vai ficar interessante, vai ter iluminação, vai passar brilhando os tubos, vai ficar uma coisa decorativa bacana, vai ter essa funcionalidade própria. Mas o quanto de luz que você precisa nesse ambiente? Você sabe quantos lumens exatamente você precisa? E isso a Raíssa pode ajudar a gente bastante, enquanto para a gente colocar mais um parâmetro no nosso design. Porque essa é a parte interessante, a gente pode ir adicionando outros parâmetros para ajudar a gente na concepção final. Então, você coloca lá o tanto de lumens que cada luminária tem, qual tipo de lâmpada, né? E você consegue distribuir elas de uma forma que aquilo fique um ambiente agradável para aquela necessidade específica. Ela varia dependendo se for um cômodo de uma casa, um restaurante, um bar. Então você tem todo esse fechamento, né? Essa relação entre os parâmetros. Aqui são algumas fotos do local depois de pronto, né? De executado. Já em funcionamento. Então aqui a gente consegue ver bastante o detalhe dos forros com as luminárias, com os pontos de luz saindo. E é engraçado que às vezes a gente não consegue imaginar o quanto aquela luminária é capaz de acender, né? Aquela luminária é capaz de iluminar, na verdade, né? Então você tem toda essa questão considerada de quanto que a luz vai caindo, os lumens vão caindo de acordo do que ela vai, da altura que ela está. Então você consegue prever de uma forma melhor, porque no render você vai lá, coloca uma luz, mas no render ele não vai considerar todas essas informações. Então você coloca lá 2 luminárias com 5.000 lumens, mas na vida real isso não existe. 5.000 lumens. Aí você vai lá e coloca só 2 luminárias no ambiente e aí o cliente acha que está escuro e que não ficou igual o projeto. Mas quando você tem a possibilidade de pegar essas informações previamente, conseguir prever um pouco mais facilmente essas questões, ajuda muito. Que aí você fala, eu quero que ela tenha seja um ambiente agradável, com tantos lumens. Preciso de quantos pontos de luz para isso? Como que eu distribuo esses pontos de luz? Então você tem todo esse jogo que vocês estão vendo o resultado aqui, né? Aqui é um close-up do forro. Aqui é a parte vista bem de baixo dele, né? Que você consegue ver o espaçamento todo em grid, né? E é engraçado que às vezes você tem perspectivas que você nem imaginaria que você alcançaria depois de pronto, né? Então, não se limita a você prever tudo antes. Você tem algumas coisas que você não saberia o efeito, você poderia, e a sensação, você poderia proporcionar ao espectador, né? A experiência, como você poderia modificar essa experiência para torná-la um espaço criativo visualmente, mas também sensorialmente. E é basicamente isso, Diego. Com certeza. Obrigado, Diego. Obrigado pelo espaço aí. Valeu, pessoal.